Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai demonstrar nosso banho de paládio e de ródio nesse anel de ouro. Então a gente vai começar a preparação como se começa a preparação com de qualquer banho, que é com desengraxante. Lembrando que o desengraxante serve para remover uma sujeira fina, né, uma que seria invisível aos nossos olhos, mas que mesmo assim poderia atrapalhar o processo de deposição. Então aí depois do desengraxante a gente passa na água corrente e ativamos em ácido sulfúrico 10%. Então a gente passa nesse ativador ácido. Lembrando que o desengraxante eletrolítico ele também, como o nome já diz, né? Ele vai na corrente elétrica, ele vai ligado o ânodo no polo positivo e a peça no negativo. O ativador não, o ativador realmente é só mergulhar a peça. Depois do ativador, então, a gente passa em água corrente de novo e depois em água deionizada, que aqui no caso está nessa piceta. Passando água deionizada na piceta, a gente sempre tem água nova em cima da peça. Poderia também ser mergulhada num potinho, se isso fosse guardado tapado para não pegar pó, trocado todo dia, né, trocado com certa frequência para não acumular resíduo de um banho para outro. Mas assim na piceta, para pouca quantidade, assim, né, fazendo peça de uma a uma ou de algumas peças por vez, fica bem prático. Então aqui, agora a gente está colocando 2,45 volts na fonte e vamos começar o banho de paládio. O banho de paládio ele é um pré-banho que vai permitir que o ródio deposite muito bem em cima da peça. O paládio ele é uma alternativa ao níquel, porque o níquel é um banho alergênico. Não é todo mundo que tem alergia, mas é bom que com o banho de paládio você pode dizer que a peça é anti-alérgica. Porque normalmente o que o pessoal diz, que sou alérgico, até que normalmente se diz assim, a bijuteria, normalmente a pessoa é alérgica ao níquel da bijuteria. E para não ter também o níquel, que seria um metal não precioso, numa joia que já é de ouro, então nesse caso o banho de paládio acaba compensando bastante. O ânodo para o banho de paládio é o mesmo do ródio, no caso de ser platina ou titânio platinado. Aqui na demonstração que a gente está fazendo, o de paládio é platina pura e o do ródio é titânio platinado, mas eles são de certa forma equivalentes. O ânodo de platina, como o preço da platina diminuiu um pouco e a lâmina pode ser bem fina, ele acaba de certa forma compensando fazer se você tiver acesso à platina pura. Não importa o peso, importa a área, então pode ser bem levinho, assim, a platina pode estar laminada bem fina. Então aqui a gente saiu do banho de paládio, vamos enxaguar de novo em água corrente. Vocês vão poder ver, essa luz não está da melhor para fazer a comparação, mas o banho de paládio ele é bem mais escuro que o banho de ródio. Além disso, além da cor ser um pouco mais escura, a camada de paládio também é bem mais mole do que a de ródio, então o banho de paládio ele não é um substituto do banho de ródio. Às vezes tem gente que tem essa dúvida. Mas por questão de cor e dureza, o banho de paládio ele só é recomendado como camada intermediária mesmo. Então, para banhos em joia, na cor branca, o recomendado é que seja ródio por banho final mesmo. Então a gente ativou de novo, passamos agora em água deionizada antes de entrar no banho de ródio. Aí agora lembrando que tem que alterar a tensão na fonte. A tensão para o banho de ródio é diferente do de paládio, né? Vai ser 3 volts. Novamente agora a gente tem aí a telinha de titânio platinado no polo positivo e a peça no polo negativo. Então a gente já pode mergulhar a peça e o banho vai começar, a deposição de ródio vai começar nesse anel. Lembrando também, como em todos os banhos a gente recomenda a agitação da peça. Mesmo se houver agitação no líquido, porque tem pessoas que já fazem chapa de agitação magnética, mesmo se o líquido estiver agitando, a gente recomenda que agite a peça também, para em volta da peça sempre ter, vamos dizer assim, líquido novo, com a concentração de metal certa em volta. Bom, então aqui o banho de ródio já terminou, a gente enxágua. Poderia também ter passado numa água de recuperação, que é um líquido com água deionizada, que você pode guardar e juntando esse líquido, né? Porque aí a gente vai pegando as gotinhas de ródio e pode ser enviado para recuperação quando for necessário recuperar o banho de ródio também. Então aqui o banho está finalizado, a peça já foi enxaguada, já pode ser seca e está pronta. E mais uma observação importante, depois que a peça foi banhada com paládio, ela não pode passar por um desengraxante que contenha cianeto. Aí no caso do vídeo a gente já fez o banho de ródio na sequência do banho de paládio, a peça não ficou esperando, não ficou de um dia para o outro, então não precisaria desengraxar mesmo. Mas no caso que a peça ganhou banho de paládio e vai ser guardada para ganhar um outro banho depois, e ela vai precisar por causa disso ser desengraxada,
o desengraxante precisa ser isento de cianeto.